Olá, bom dia. Bom dia, cadê o pessoal dos nossos segundos anos? Todo mundo aí? Bom dia, meninos. Mais uma quinta-feira, né? Vocês já estão em ritmo de semiférias, né? Semana que vem temos o nosso recesso, semana do saco cheio, né? Para dar aquela zerada nas baterias. Vocês também fizeram prova, né, galera? Fizeram prova essa semana, né? Parece que foi de boa, não tivemos grandes encrencas. Então segue a vida, né, galera? Galera, em aulas passadas nós falamos sobre o fenômeno de interferência, né? Inclusive tinha uma questão na prova de vocês, né? Você vê duas ondinhas com a bundinha para cima ou duas com a bundinha para baixo se encontrarem, interferência construtiva, lembra? Quando uma onda vem com a bundinha para cima e a outra com a bundinha para baixo, interferência destrutiva, né? Hoje, galera, vamos fazer cálculos matemáticos com a interferência. O seu livro ele coloca 4 equações para interferências de ondas em fase e em oposição de fase. Nós não vamos decorar nenhuma das 4 porque a gente não é besta, né? Nós vamos usar nossas habilidades. Mas eu vou precisar de um pouquinho de habilidade em matemática de vocês, tá? Galera, vocês se lembram o que é um número inteiro? O que é um número inteiro? Ninguém lembra, não? O que é um número inteiro? Ai, agora, peraí. Ninguém sabe o que é um número inteiro, não? Não, peraí, vou pedir um aumento do meu chefe, né? Mano, quando eu falo pra você que eu tenho um número inteiro, não é assim? Ah, então meu número ele é do tipo 0, 1, 2... Ah, tá. Então, Cadu, fala aí pra nós, o que é número inteiro? Quais são os números inteiros que você tem? 1, 2, 3, o gás é freguês, 4, 5, 6. Ah, vocês são sapequinhas, né? Cara, ó, então é número do tipo, né? 1, 2, 3, assim, 4, 5, vai embora, né? Ele não pode ser quebrado, não. 2,2, 3,4, tá? Não tem vírgula, beleza. E o que é um número semi-inteiro? O que é um número? O que é um número? Esse aqui eu vou chamar de N, tá? Número inteiro eu vou chamar de N, tá? Beleza, tá? E o que é um número semi-inteiro? Aí. É, com vírgula. A Amanda falou que é com vírgula. Não, mas não pode ser com qualquer vírgula, não, tá? Mano, cuidado para não confundir com aqueles conjuntos numéricos, né? Tipo 3,2 não é um número inteiro, mas 3,2 também não é um número, semi-inteiro. Número semi-inteiro, galera, tá? É uns números psicodélicos, é uns tipo assim, ó, tá? 0,5, tá? 1,5, 2,5, 3,5. Agora você pegou a manha, né? Lembrar que é um número semi-inteiro? Ah, isso. Não xinga não, hein? Xinga não. Um número semi-inteiro, ele tem que ser do tipo n mais meio, tá? Onde esse n aqui pode ser 0, assim, 1, 2, 3, o gás é freguês, 4, 5, 6, assim, tá? Ele é um tipo um número inteiro mais 0,5, né? Tem que quebrar certinho, no meio. Isso, mais ou menos igual a Vivian falou, né? Ele tem que ter essa quebra no meio certinho. 377, ele é inteiro, né? 377,5, aí ele é semi-inteiro. 490, inteiro. 490,5, tá? Se tiver o vírgula 5, ele é semi-inteiro, né? Beleza. Tá, por que a gente está falando sobre isso, galera? Porque nós vamos precisar disso e muitos alunos não lembram, tá? Não estou falando que vocês são... para aí. Não estou falando que vocês são besta, não, tá? Mano, eu dei essa aula agora no terceiro ano aqui e tem gente lá no terceiro ano que também não lembra, não, galera. Não custa nada a gente parar e recordar aqui, né? Então, bora. Segue o baile, galera. Vamos lá? Então, bora.
Galera, o que rola é o seguinte, hein? Vamos lá, tá? Vamos começar aqui. Galera, quando rola interferência de ondas, vestibulares e o Enem podem te pedir para fazer um cálculo matemático e você deve executar esse cálculo para saber se vai rolar uma interferência construtiva ou destrutiva. E aí, galera, para isso nós vamos ter que recordar uns birigui aqui, hein? Então vamos lá, recordando, anota não, por enquanto só estamos recordando, não anota. Se eu pegar alguém copiando aí, eu vou botar para fora da sala, hein? Galera, a gente já combinou, galera, né? Que quando duas ondas se encontram, a gente vai ter o fenômeno de interferência. Interferência tem a ver com o encontro de ondas, não é isso? Olha o alto-falante tchus, tups, 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 tups. E olha o Y tocando uma música, tups, 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 assim. Então tá tocando aqui, né? Quando as ondas do tchus se encontrarem com as ondas do Y, eu vou ter a interferência, né? O que significa dizer que a caixinha tchus e a caixinha Wilson estão em fase? Mano, quando eu falo que as ondas estão em fase, significa que elas têm as mesmas características. Então, quando as ondas que saem do tchus têm as mesmas características do Wilson, elas estão em fase. O diafragma da caixinha preta vai para frente, empurra o ar. O diafragma da caixinha azul também vai para frente, empurra o ar. Na hora que o diafragma da caixinha Y volta, suga o ar. O diafragma da caixinha Y também suga o ar. Os dois estão sincronizados, tups, 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 né? Eles estão fazendo a mesma coisa com o meio. Então aqui, ó, por que essas ondas tchus estão em fase com as ondas Wilson? Vamos dar nome? Tchus 1, tchus 2, tchus 3, o guarda-freguês, tchus 4, tchus 5, né? Ó, Wilson 1, Wilson 2, Wilson 3, o guarda-freguês, Wilson 4 e o Wilson 5. Ó, sai uma com a bundinha para cima, X1. Também saiu uma com a bundinha para cima, Wilson 1. Passou um pouquinho, saiu uma com a bundinha para baixo, Wilson 2. Aqui, X2. Aqui saiu uma com a bundinha para baixo, Y2. Então tá de boa, tá? Galera, se rolar um encontro de ondas com as mesmas características, nós temos interferência construtiva. Lembraram o que é interferência construtiva? Por exemplo, galerinha, tá? Se no ouvido do nosso chegadinho aqui, do nosso fofinho, ó, cara, se por acaso o X1 chegar junto com o Y1, X1 e Y1 são duas ondas com a bundinha para cima. Eu vou falar que no ouvido do fofinho é uma interferência construtiva. O tuts do X e o tuts do Y, eu somo, faço a superposição e vai ser um punts, mais power, né? No ouvido dele. Se rolar o encontro, por exemplo, do X2 e do Y2, os dois com bundinha para baixo, interferência construtiva. Lembraram aí? X3 encontrando com o Wilson 3, os dois têm popô para cima, interferência construtiva. E o encontro do X4 com o Wilson 4, também construtiva, os dois têm popô para baixo. E o encontro do X5 com o Wilson 5, interferência construtiva. Dá um ok, vocês lembraram? Se eu propor na tela um encontro com duas ondas com a bundinha para cima ou duas com a bundinha para baixo, vamos falar em interferência construtiva, tá? Beleza, pronto, fechou? Tá, então agora novidade. Novidade. Cara, tem alguns exercícios que já caíram no Enem e caem em outros vestibas, tá? Brasil afora, que nós vamos, né, ter ondas em fase, saindo de fontes diferentes. Tipo, galera, ó, caixinha X e caixinha Y, tá? E aí eu vou ter que quebrar a cabeça e ter que executar cálculos matemáticos para ver se vai rolar uma interferência construtiva. E aí, ao invés de você memorizar equações, você vai lá e pensa, cara, é mais fácil. Então, vamos lá, galera. Ó, o X e o Y, né, vão chegar no ouvido dele. Ó, olha a diferença desse cenário para esse aqui, galera. Ó, essa linha preta, ela tem o mesmo tamanho da linha azul, não é assim? Então, se essas ondas estão em fase, galera, o X1 e o Y1 vão percorrer a mesma distância. As ondas X e as Y percorrem a mesma distância. Ué, X é som e Y é som.
Ué, o som que sai do X viaja com a mesma velocidade do som que sai do Y. Ah, então, se as distâncias são iguais, o x1 vai se encontrar com quem? O x1 encontra com o x2, o y1. Ô, meninos, x3 encontra com o y3, o x4 encontra com o y4, x5, y5. Cada um desses encontra o brother desse lá, né? Sempre vai ser interferência construtiva aqui no gordinho, no fofinho, né? Agora, e se as distâncias forem diferentes? Essa distância aqui, cara, do y é maior, né? Então aqui você vai ter que quebrar a cabeça. Mano, ó, as ondas x1, x2, x3, iguais a freguês, y1, y2, y3, né? Se elas percorressem a mesma distância, chegariam tipo x1 com y1, né? Mano, se as distâncias fossem as mesmas, igual no slide anterior, ia ser sempre interferência construtiva, né? Porém, galera, ó, a onda y está percorrendo uma distância maior, não tá? E o y percorrer uma distância maior, não é possível que o y se encontre com o x1 aqui no ouvido do fofinho. Então, quando o y1 chegar lá, como o x1 percorreu uma distância menor, na hora que o x1 chegar, o y1 chegar, o x1 já foi, né? Então, só vai ser possível que o y1 encontre quem? Os que estão para trás, o x2, x3, x4, não é assim? Então, quando eu tenho fontes em fase, fontes emitindo ondas em fase, e a distância delas até o observador é diferente, tá? Eu preciso saber o que é necessário acontecer para que tenha uma interferência construtiva. E, galera, para isso nós vamos dar nome. A menor distância quem percorreu foi o x, a maior distância quem percorreu foi o y. A primeira coisa que eu vou fazer, vou anotar no quadrinho, passo 1, eu vou subtrair os caminhos ou as distâncias percorridas pelas ondas. Eu vou fazer a diferença de caminhos. Eu vou pegar a distância maior e vou subtrair da distância menor. E vou ver, cara, o que é essa distância. Se eu fizer, cara, tá? dy menos dx e achar que o resultado é uma lambida, o que isso significa? Mano, lembra que 2 barriguinhas te dá uma lambidinha, né? Quem tá perdidaço aí, meninos, olha, quando a gente faz uma representação de uma onda, assim, a gente combinou já há muito tempo que 2 barriguinhas te dão uma lambida. Isso aqui é o lambda, não é? Ah, então, galera, se a diferença de caminhos for uma lambida, como é que você interpreta isso, cara? Mano, o Y1, ele andou mais do que as ondas X. E uma lambida, esse atraso, essa linha vermelha, mano, foi o tanto que ele andou a mais. Pega isso aqui e joga lá em cima, galera. Pega essa lambida, ó. 2 barriguinhas não te dá uma lambidinha? Ah, então peraí, professor, ó. Se a diferença de caminho for uma lambida é essa distância aqui, né? Isso significa que quando o Y1 chegar lá no fofinho, já vai ter chegado o x1 e o x2. Ah, então se a diferença for uma lambida, chegou x1, chegou x2, ele vai se encontrar com quem? Ah, vai rolar o encontro de quem, mano? É, parceiro, tá rolando o encontro do Y1 com o X3. X3 tem a bundinha para cima. O Wilson 1 tem a bundinha para cima. O encontro de Wilson 1 com X3 é interferência o quê? Construtiva, não é assim? Ah, tô ligado. E se essa diferença de caminhos fosse 2 lambidas? Mano, o Y tomou um atraso. O Y tomou um atraso de 2 lambidas, ó. Isso aqui foi o que ele andou a mais. 2 lambidas, joga aqui em cima aqui para ver onde é que vai dar o atraso dele. Ele tomou um atraso de 2 lambidas. Mano, ó, na hora que a onda Y1 veio daqui para cá, ó, isso aqui já andou isso aqui. Ah, já chegou o X1, já chegou o X2, já chegou o X3, e o Goiás é freguês. E já chegou o X4. Galera, na hora que ele tomou um atraso de 2 lambidas, né? Você entende que ele vai chegar, né, junto com o X5? Ah, o encontro do Y1, que tem a barriguinha para cima, e o X5, que tem a barriguinha para cima, é interferência o quê?
Construtiva. Então pronto. Você pegou o bizu. Galera, anota o item C, por favor, hein? Se a diferença de caminhos, o que é a diferença? É um menos o outro. Anota o item C, por favor, galera. Se a diferença de caminho, né? Ó, tô fazendo dx menos dy, ou dy menos dx. É o maior menos o menor, né? Se essa diferença for uma quantidade inteira de lambidas, cara, se for uma lambida, duas lambidas, três lambidas, quatro lambidas, cinco lambidas, eu tenho certeza que a onda que saiu de um vai encontrar com uma onda igualzinha a ela, tá? Que saiu de outro canto. E aí eu vou ter interferência construtiva. Então, meninos, presta bem atenção. Você não vai anotar esse tanto de coisa, não. Você vai anotar só o item. Você vai anotar somente, presta atenção, somente o item C. Presta bem atenção aqui, cara. Ó, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu tenho uma onda aqui, uma fonte aqui. Tunts, 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 tunts. As duas ondas vão chegar no seu ouvido. Se essas fontes estão em fase, uma andou 10 metros, a outra andou 10,3 metros, eu vou diminuir. Eu diminuo 10,3 menos 10, a diferença de caminhos, ela deu 0,3 metros. Em seguida, eu comparo essa diferença de caminho com a lambida. Eu vou comparar. Se eu ver que esse 0,3 é uma lambida, duas lambidas, três lambidas, for um número inteiro de lambidas, eu tenho 100% de certeza que essas ondas vão sofrer interferência construtiva. Então, meninos, anota aí. Aliás, deixa eu fazer uma colinha aqui que é melhor para você, tá? Tem gente que tá com preguiça de decorar aquilo ali, né? Então, faz um lembrete aí, por favor, meninos. Então, faz um lembrete. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Primeiro, vamos chamar de ΔS. ΔS é a distância percorrida por um menos a distância percorrida pelo outro. Você pode colocar dx menos dy, ou dy menos dx, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dy menos dx. Pode fazer o contrário também. Pega o maior, quem percorreu o maior caminho, e diminui de quem percorreu o menor caminho, assim? Beleza. Depois que você fizer essa conta, você vai ter que saber quantas vezes isso é maior que a lambida. Você vai fazer uma razão. Mano, você ganha 7 mil reais, eu ganho só 1.000. 7 mil reais seu, dividido por 1.000 meu, a razão é 7. Significa que o seu salário é 7 vezes maior que o meu. Ah, então peraí, o que eu vou fazer, professor? Se esse ΔS aqui for, mano, uma lambida, duas lambidas, três lambidas, quatro lambidas, você vai ter o quê? Uma interferência construtiva. Ah, então, galera, se você tiver o seu ΔS sendo igual a uma lambida, ou duas lambidas, ou três lambidas, vai embora. Se o ΔS for um número inteiro de comprimento de ondas, você tem interferência construtiva. Tá aí. Deixa eu apagar. Pediram para mim apagar isso aqui e sair da frente aqui. Mas vai lá, anota aí, meninos. Anota aí, rapidinho. Anota aí, jogo rápido. Então, para que a gente tenha... Deixa eu pedir para me tirar... O cara é bacana, velho. Respeita a polícia. O cara, pessoa, tira sua feiura aí da frente. Cara folgado, velho. Bora, meninos. Anota aí, rapidinho, hein? Pronto? Notarei? Arrocha aí, hein?
Alguma dúvida aí, senhores? Dívidas, decepções amorosas? Boa. Pediram para voltar no slide. Espera aí, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar o slide aqui, meninos, mas, ó. Galera, não precisa copiar tudo não, tá? No meu quadrinho que eu fiz foi o resuminho só do item C. O que interessa pra gente aqui, galera, é só o item C. Então, como que eu vou saber se eu vou ter interferência construtiva? Primeiro, se as ondas estiverem em fase, eu vou diminuir a distância. Se na hora que eu diminuir a distância, eu encontrar uma quantidade inteira de lambidas, por exemplo, uma lambida, isso significa que o 1 vai se encontrar com o X3, os dois com a bundinha para cima, interferência construtiva. E se a diferença de caminhos for 2 lambidas, aí ó, o Y1 vai se encontrar, ó, dá um atraso de 2 lambidas, com o X5. O encontro de Y1 com X5, os dois bundinha para cima, é construtiva. Então, esse padrão vai se repetir toda vez que a diferença de caminhos for uma quantidade inteira, um número inteiro de lambidas. Primeira coisa que nós fizemos foi combinar o que é um número inteiro, né? É uma lambida, 2 lambidas, 3 lambidas, né? Fechado, senhores? Ok? Pronto? Tá, por exemplo, ó, é esse tipo de problema que o Enem já cobrou. Mano, é esse tipo de problema que o Enem já cobrou. Ó, os alto-falantes abaixo emitem ondas sonoras em fase que se propagam no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. Ó, alto-falante 1, tums, 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 né? E as ondas andam 4 metros para chegar em P, que é onde está o seu ouvido. Tá? E o outro alto-falante, ó, tums, 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 né? As ondas percorrem 4,4 metros para chegar em P, que é onde está o seu ouvido. Se as fontes emitem ondas com frequência de 850 Hz, que tipo de interferência teremos no ponto indicado da figura? Você já sabe a resposta, mas você vai ter que me provar isso. Cara, o que eu vou fazer? Sempre que eu quiser saber que tipo de interferência que vai ter, o primeiro passo é fazer a diferença de caminhos. Uma onda vai ter andado uma distância maior e a outra onda vai percorrer uma distância menor. Eu vou diminuir. E você faz isso de cabeça. Você vai pegar 4,4, não é assim? E vai subtrair de 4. Você está fazendo a diferença dos caminhos. 4,4 menos 4. A diferença de caminhos está dando 0,4 metros. Eu tenho que comparar esta diferença de caminhos com a lambida. Se isso daqui for uma lambida, 2 lambidas, 3 lambidas, 4 lambidas, 5 lambidas, 6 lambidas, se for um número inteiro de lambidas, eu tenho condição de te provar, aí eu juro pela sua alma, eu vou valendo meu popô, que é interferência construtiva. Então pronto. Não tô afirmando nada, vou fazer a conta primeiro, né, mano? Você acha que eu vou pôr o meu na reta aqui? Veja o que uma lambidinha faz. Mano, ó, a velocidade da onda é 340. Eu vou descobrir quanto que é a lambida. A frequência dessa onda é 850. Então, vai passar para lá dividindo. Ó, dá para cortar, né? O zero de cima com o zero de baixo. Né? Eu tenho que dividir 34 por 85. Se você fizer a divisão, ó, deu 0,4. Véi, se tu dividir um pelo outro, 0,4 dividido por 0,4, a divisão deu 1. Então tô ligado, professor. Essa diferença de caminho aqui foi uma lambida. Então, eu divido. Eu divido o ΔS pelo lambda. Se eu encontrar um número inteiro, interferência construtiva. Aí você já entendeu a próxima, né? Se a diferença fosse quebrada, o número semi-inteiro, seria a destrutiva, seria um outro assunto. Então, galera, não foi difícil, né? Para os amantes das fórmulas, quem quiser decorar, quem quiser memorizar equações, tá? O truque aqui, galera, é você fazer o seguinte.
Você vai pegar o ΔS e vai dividir pelo N. Ou N não, né? Pelo lambda, né? Então, se essa divisão der um número inteiro, ó, 1, 2, 3, o gás é freguês, 4, 5, 6, assim. Se der um número inteiro... professor, então agora sim, eu tenho condições, né, de afirmar com propriedade que eu vou ter uma interferência destrutiva. Aí, nossa estratégia é essa. Alguma dúvida aí, senhores? Teve alguém que não entendeu? Dúvidas aí? Alguma dúvida? Por exemplo, se a diferença de caminhos, por exemplo, tá? Se a diferença de caminhos fosse 20 centímetros e a lambida fosse 5 centímetros, 20 dividido por 5 é 4. Deu um número inteiro, eu aposto minhas fichas que é interferência construtiva. Então, o próximo vai ficar facinho, né, galera? Se a diferença desse um número quebrado, mano, aqui é 20. A diferença de caminhos deu 20. E aqui a lambida deu 40. Quando você dividir 20 por 40, vai dar o quê? Cara, 20 por 40 vai dar 0,5. Isso é um número semi-inteiro. E nós vamos ter interferência destrutiva. Ô, galera, peraí. É construtiva aqui, né? Essa reforma ortográfica aqui tá ferrando com os nossos compôs, né? Se der um número inteiro, nós vamos ter interferência construtiva, né? Quando dá um número inteiro de lambidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você vai ter interferência construtiva. E se a sua divisão der um número semi-inteiro, que a gente vai ver agora, aí vai ser interferência destrutiva. Meninos, teve alguém que não entendeu aí? Para saber se é construtiva, divide a diferença de caminhos pela lambida. Achou 1, achou 2, achou 3, achou 4, 5. Você vai ter interferência construtiva. Dá um ok. Podemos continuar? Mas se você entende a construtiva, a destrutiva é fácil. Se você entender a construtiva, a destrutiva é fácil. Então pronto, ó. Não anota não. Não anota não, tá? Ó, estamos repetindo. O encontro de duas ondas tem a ver com o fenômeno de interferência, né? Se as ondas saem daqui, meninos, olha, com as mesmas características, estão em fase, né? Beleza. Só que agora nós vamos promover um encontro diferente. Galera, quando tem um encontro de ondas com características opostas, tá? Uma onda tá tipo empurrando o ar para cima, a outra onda empurra o ar para baixo. Uma onda tipo empurra o ar para frente, a outra onda tá sugando o ar para trás. Então, quando as ondas se encontram e elas têm características opostas, aí nós temos a interferência destrutiva, não é assim? Então, lá no nosso fofinho, o que o encontro de Y1 com X2 sugere? Y1, uma bundinha para cima. E o Y2, bundinha para baixo. Quando ocorrer esse encontro, eu falo que é interferência destrutiva. Tô ligado. O encontro do Y1 com o X4. Y1 é uma bundinha para cima. E o X4, uma bundinha para baixo. Então, interferência destrutiva. Tá? Mano, lembrou aí? X1 tem barriguinha para cima. E o Wilson 2, barriguinha para baixo. Interferência destrutiva. O encontro do X1 com o Wilson 4, também destrutiva, tá? Encontro de X2 com Y1. Cara, sempre que encontrar ondas com características opostas, a interferência é destrutiva, né? Então, galera, novidade, para a gente encerrar a aula, hein? Se você entendeu primeiro, por isso que a gente fica a aula toda explicando a interferência construtiva. Se você entendeu primeiro,
Eu só vou puxar uma outra flecha aqui, ó, acabou. Você também entende para destrutiva. Então, quando as fontes emitem ondas em fase, né? Mano, se elas percorressem a mesma distância, chegariam juntas, né? Porém, quando elas percorrem, né, distâncias diferentes, isso abre um leque para outras possibilidades. O Wilson 1 não vai chegar junto com o X1, mas eu tenho que ser malandro. Se o Wilson 1 pegar um cara com a bundinha virada para o lado oposto dele, interferência destrutiva. Se o Y1 pegar um cara igual o X3, que tem a bundinha virada para o mesmo lado, aí é interferência construtiva. Ah, então, galera, aqui eu vou de novo fazer a diferença de caminhos. Porém, se eu fizer a diferença de caminhos e achar um número semi-inteiro de lambidas, cara, eu diminuí a distância de um pelo outro e achei meia lambida. Se eu jogar meia lambida aqui, galera, meia lambida foi o atraso que o Y tomou. O Y1 não chega junto com o X1, porque ele tomou um atraso de meia lambida. Joga meia lambida aqui. Ah, então o Y1 vai chegar junto com quem? Junto com o X2. Um atraso de meia lambida faz o Y1 se encontrar com um cara igual ao X2 que tem a bunda virada para o lado oposto. Isso vai ser interferência destrutiva. Ah, então quando que eu vou ter interferência destrutiva? Todas as vezes que eu tiver uma quantidade semi-inteira de lambidas. Ah, então, peraí, é DY menos DX, tá? Fiz a diferença, achei 1,5 lambidas. 1,5 lambidas aqui, eu jogo lá em cima, 1,5 lambidas. Cara, o Y1 vai encontrar com quem? Com o X4. Então aí, ó o item C aqui, galera. Se a diferença de caminhos for uma quantidade ou um número semi-inteiro de comprimento de ondas, tipo meia lambida, 1,5 lambidas, tem que ser alguma coisa, 0,5. 3,2, não me serve. 4,9, não me serve. 3,0, não me serve. Só me serve se for semi-inteiro, 0,5. Ah, meia lambida, uma lambida e meia, duas lambidas e meia, três lambidas e meia, eu vou ter interferência o quê? Interferência destrutiva. Então, galera, para resumir aí, hein, vai acabar a aula aqui, hein? Tá? Então, ao invés de você ficar escrevendo esse tanto de coisa aqui, tá? Quando você observar para as ondas, né, ver que elas estão saindo de fontes, porém, elas estão em fase. Calcula a diferença de caminhos e divida pelo comprimento de onda. Se essa divisão te der um número semi-inteiro, ó, deu 0,5, 1,5, ó, 2,5, 3,5, vai embora, né? Tá? Se for um número semi-inteiro, o que vai acontecer é que quando as ondas se encontrarem, elas vão encontrar com um cara que é oposto a ela. Então, aqui você vai ter interferência destrutiva. Aí. Cara, é muito fácil, galera. É muito fácil, tá? Embora lá no desenho fique parecendo algo complexo, mas a sua vibe, a sua pegada é sempre fazer a diferença de caminhos. Ah, uma andou 10, outra andou 10,8. 10,8 menos 10, 0,8. Calcula a lambida. Divide um pelo outro. Achou um número inteiro? Interferência construtiva. Achou um número semi-inteiro? Interferência destrutiva. Dúvidas? Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, galera. A aula vai acabar, hein? Se alguém tiver dúvida, pergunta aí. Tranquilo? Pode abrir o áudio. Ok? Então faz esse aí de cabeça, rapidão. Vou falar, ô Cadu, é melhor para a gente resolver no exercício. Cadu, fica mais fácil para você resolver no exercício. Aqui, ó, de cabeça, Cadu. Ó, essa andou aqui, Caduzeira, andou 28,5. E essa andou 20. O que eu faço? Eu vou lá
e faço a diferença de caminhos. E dá para fazer de cabeça, né, Cadu? Eu vou pegar aqui, ó, 28,5 menos 20. 28,5 menos 20. Qual que é a diferença de caminhos? 8,5. Aí, Cadu, eu tenho que comparar isso com a lambida. Se eu não tiver a lambida, eu calculo rápido. Vejo o que uma lambidinha faz. Velô, 340, frequência 100. Passa o 100 para lá dividindo. 340 dividido por 100, o lambda é 3,4. O que a gente tem que fazer, Cadu, é dividir esse cara por esse. Se a divisão desse número por esse der um inteiro, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você fala que é interferência construtiva. Se a divisão desse por esse der um número semi-inteiro, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, aí é interferência destrutiva. Vocês são bons de matemática, galera. Você divide 8,5 por 3,4, deu 3,5. O que isso aqui está dizendo para você, mano? Que esse cara aqui, ele é 2,5 lambidas. Ah, tomar um atraso assim, ó, semi-inteiro, isso me diz que vai ser interferência destrutiva. Vai acabar a conexão, hein? Diferença de caminho dividido pela lambida, deu número inteiro? Construtiva. Deu número semi-inteiro? Interferência destrutiva. Tranquilo, Cadu? Entendeu? Falei, vai cair a conexão, hein? De boa, de boa. Então tá de boa, né? De boa? Tá aí. Lembrando, galera, que isso vale para ondas em fase. Próxima aula a gente vai praticamente inverter o processo, porque as ondas vão estar em oposição de fase. Como se não bastasse isso, tem armadilhas, hein? Quem quiser abrir o áudio, fazer alguma pergunta, tranquilo?